Olá amigos do canal Máximas, esse é mais um vídeo do Máximas na Horta. E como vocês podem perceber, hoje nós vamos tentar recuperar esse limoeiro. Esse limoeiro, como todos podem perceber, ele está fechado, está com vários ramos crescendo para dentro, alguns crescendo para baixo. Então assim, hoje nós vamos podar esse limão, porque ele já tem aí, acho que mais de 2 anos. E nem flor ele produz, muito menos limão. Então nós vamos tentar dar uma limpada, né? Para que o sol penetre, para que ele respire melhor, enfim. Olha, falando de poda de limão, existem na verdade 3 tipos de poda. Poda de formação de copa, poda de limpeza e poda de manutenção. E assim, a poda de formação, esse tipo de poda, ele deve acontecer a partir do 1º ano. E são eliminados os ramos que crescem perto do solo, no porta-enxerto, ou com crescimento lateral fora do comum. Tem também a poda de limpeza. O objetivo da poda de limpeza é a eliminação dos ramos secos, doentes ou com pragas da planta. É importante que essa poda seja feita no período de inverno. E também tem a poda de manutenção. A poda de manutenção tem como objetivo preservar a copa com maior número de galhos produtivos. Também criar condições favoráveis para a colheita. Nesse caso, devem ser sempre eliminados os ramos ladrões, os que crescem em sentido do chão, ou seja, para baixo, né? Os ramos que crescem para dentro, ou além dos ramos que impedem o formato natural que o limoeiro precisa ter. Que formato eu quero que esse limoeiro tenha? Bem alto, bem cheio, eu decido. Então eu vou podar. Então nós vamos a realização de uma poda interna na copa do limoeiro, com o objetivo de arejar e iluminar o interior desta planta, para que ela tenha um aspecto assim de taça aberta. Nós vamos começar agora a nossa poda. Então assim, pessoal, se você quem tem aparelhos próprios, né? Tem instrumentos, tem ferramentas próprias para fazer a poda, né? Tem um alicate, uma tesoura de poda. Eu não tenho. Então, vamos fazer a poda do mesmo jeito, tá? Utilizando o que nós temos. Então, vamos lá. Ó, vamos tentar abrir o máximo esse limoeiro. Esse galho cresce para dentro, ó, do limoeiro, ó. Tá crescendo para dentro, percebe? Então nós temos que cortar ele.
Dá para perceber, ó, esse monte de galho, ó, vai para dentro, vários vão para fora, esse vai para lá. Então nós vamos cortar mais ou menos aqui, ó. Tentar limpar o máximo que der. Preservamos o tipo que nós queremos, né? Olha quantos galhos inúteis tem aqui, olha. Veja, ó. Dá pra contar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 galhos. Pense. Então, eu vou diminuir isso daqui. Olha só. Nós vamos abrindo aqui. Muito bem, amigos. Aqui está o limoeiro que nós podamos, né? Que nós nos propusemos a podar e podamos. Agora, por que podar o limoeiro? Uma das razões mais importantes para podar o limoeiro é incentivar a produção de frutos. Esse, por exemplo, tem vários anos e nunca produziu nada. Para que a sua árvore, então, você podando, a ideia é que a sua árvore frutifique, como é devido, né? A poda é uma forma de cuidar dela, tá? Além disso, como sucede em todas as plantas, ou quase todas, uma boa poda melhora a saúde, né, da planta. Agora, quando se deve podar o limoeiro? Geralmente, a melhor época para podar esta árvore são os primeiros meses do ano, mas isto pode variar em função do estado da árvore. A nossa estava muito fechada, vocês viram. Os galhos cresciam para baixo, outros cresciam para dentro, né, em direção à base dela, outros saíam muitas ramificações, como vocês viram. Então, assim, quando o limoeiro é jovem, pode se podar em qualquer altura do ano, sempre que não exista o risco de geada. As baixas temperaturas, elas podem ser fatais, pelo que é melhor aguardar por dias mais quentes. Se, pelo contrário, a árvore já tem frutos, poderá levar a cabo esse processo quando ela deixa de produzir limões. Além disso, como no caso anterior, tenha em conta a geada, a temperatura, o lugar onde você mora. Se optou por uma poda intensa, ou seja, cortar ramos grandes, aconselho a esperar a primavera, tá? É uma época mais adequada. Poda de limoeiro passo a passo. Qual é o passo a passo? Os objetivos da poda são eliminar os ramos que se encontram em mau estado, retirar os que estejam a absorver os recursos de que a árvore necessita para produzir limões, pois uma poda de manutenção e de frutificação. O primeiro que deve fazer é equipar-se. Vocês puderam perceber que eu não tenho os equipamentos adequados, né? Existe uma tesoura de poda, tá? Eu vou colocar aí a imagem para você observar. Mas eu não tenho essa tesoura. A sua segurança, claro, é prioritária, né? Pelo que coloque óculos, coloque luvas, enfim, tá bom? Após estarem equipados, desfaça-se dos ramos que não servem. Ou seja, aqueles que não levam a lugar nenhum, a nenhuma parte.
Como eu te disse, havia galhos aqui, por exemplo, que cresciam para dentro. Não tem sentido. Pode todos os ramos inferiores. O mínimo deve ficar 50 a 60 centímetros lá na base, tá? 50 a 60 centímetros, tá bom? Então, assim, pode todos os ramos inferiores, considerando a quantidade de ramos de ambos os lados da árvore. É fundamental que o limoeiro mantenha o equilíbrio. Além disso, deve controlar os rebentos que crescem ao redor do tronco e que pode estar a absorver a seiva que necessita para frutificar e crescer de uma forma saudável. Em seguida, ou o quarto passo, né? Deve selecionar os ramos mais fortes, pois esses serão os encarregados de aguentar os frutos. Quando estiverem selecionados, o objetivo desse processo é o de manter o tronco e esses ramos em perfeitas condições. Por isso, pode os ramos e rebentos que surjam no meio deles, dentre eles, enfim. Quinto, desrame as pontas que saem dos ramos principais. Apare as partes que considere débeis e deixe as mais fortes, como eu fiz aqui. Olha, com esta primeira poda, obterá um limoeiro limpo, com uma copa mais ou menos pequena, tá? Equilibrada e com os ramos principais, tá? Bem destacados, está bem? Chegada a primavera, começará a ver as primeiras flores e frutos. Partes que qualquer especialista aconselha eliminar para conseguir que os próximos sejam mais e melhores. Poda de manutenção. Durante todo o ano, independentemente da época em que se encontre, o limoeiro deve ser cuidado. Como? Retirando os ramos mortos, mal dirigidos. Com isto, dirigirá a seiva para os ramos mais sãos, mais fortes, para assim crescerem e evitar criar uma copa abundante. Algumas recomendações o ajudarão a podar um limoeiro. Não pode árvores que tenham menos de 3 anos. Deixe passar um período de tempo prudencial antes de podar. Retire os primeiros frutos que o limoeiro der. Assim melhorará as próximas produções. Evite que a copa se ramifique em demasia. Saiam muitos galhos, tá? Pois demasiados ramos podem evitar a exposição à luz solar de que a planta necessita para crescer e se desenvolver. Pode ramo a ramo. Tenha paciência e se tiver alguma dúvida, pesquise e converse com alguém para que te aconselhe. Certo, amigos? Esse foi o primeiro vídeo relacionado a esse limoeiro, que incluiu poda e limpeza. Vou gravar outros vídeos relacionados a esse pé de limão e, obviamente, você vai acompanhar o passo a passo na produção de limões desse pé, tá? Nessa árvore, enfim, tá bom? Esse foi, portanto, mais um vídeo aqui do canal Máximas na Horta. Se você gostou, desde já eu te agradeço muito por você ter ficado até o final comigo e peço que você deixe aí o seu like, tá? Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, mande para os seus amigos, para quem você imaginar que tem lá uma árvore e precisa de poda, manda para eles esse vídeo, tá? Ative o sininho aí para você receber as notificações, sempre que eu gravar você vai ficar informado. Somos muito gratos, amigos. Não se esqueça também de se inscrever neste canal. Isso para nós é um incentivo assim fantástico, tá? Faça para nós essa gentileza. Muito obrigado e até mais.